encerrada a reunião que estava sendo realizada aqui no Tribunal Regional do Trabalho, na capital maranhense. João, nesse momento eles estão assinando a ata da reunião. O que ficou definido? Na segunda-feira, por volta das 9 horas, o corregedor do Tribunal Regional do Trabalho, ele irá se reunir com o Sindicato dos Rodoviários, o Sindicato das Empresas, em uma reunião fechada no sentido de discutir uma proposta. Mas o que ficou definido também, o que foi colocado pelo próprio Sindicato dos Rodoviários, eles colocaram na mesa o reajuste de 12%. Nesse momento, João, o Marcelo Brito está concedendo entrevista à imprensa. Não é contra a proposta disso. Eu que estou dando a proposta para eles, que era 16% de 12%, aonde eles vieram com 3%, 2% no salário e 3% no ticket. Isso é inaceitável. Eu é que estou dando essa proposta, abaixei de 16% para 12%. Então, ficaram de analisar essa semana, né, para a gente suspender a greve sábado e domingo e retornar aí a negociar na segunda, né, E ficou de dar a nossa contraproposta aí para a gente poder levar para a categoria. Mas também pediram para a gente e determinaram, através de uma liminar, o tribunal, que a gente rode com 80% sábado e domingo. E aí você está tendo agora conversar com os trabalhadores para eles voltarem a circular. Sim, esse é meu dever, né? Esse é meu dever como representante da categoria, dizer para a categoria que existe uma liminar e que tem que ser cumprida. Agora, é assim, com esses trabalhadores, se eles ser maltratados, né? Uma convenção que não está assinada desde o ano passado, empresas devendo, trabalhadores, como vocês sabem, vem aqui noticiando, cada uma aí, desde o ano passado para cá, né? Parando, fazendo aí paralisações em várias empresas. Então é dificultoso. É dificultoso para um presidente que nem eu botar na cabeça de 5 a 6 mil trabalhadores que tem que voltar. E que, na verdade, tem que voltar, porque existe uma liminar que tem que rodar 80%. Mas então o sindicato ele não garante que esse percentual será cumprido, Marcelo? O sindicato tem que garantir. Esse é o dilema. Um probleminha aqui no contato com a Alessandra, ela está nesse exato momento ouvindo o presidente do Sindicato dos Rodoviários nessa pós-reunião. Acreditar nesse percentual que nós pedimos. Caso, senão, nós voltaríamos a reunir e fazer outra assembleia com outra paralisação. Isso é... Esse aí é outro problema que a gente tem aqui em São Luís também, né? Essa questão do sinal. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui, tá retomando, mas já entendendo essa negociação. Isso, João, só para poder esclarecer aos nossos amigos ouvintes sintonizados aqui no Panorama, agora com mais detalhes, porque eu tive que interromper a explicação, porque o Marcelo Brito, ele concedeu entrevista, que é a imprensa, né, que se encontra aqui no Tribunal Regional do Trabalho. O que ficou, em tese, acordado nessa reunião que foi realizada aqui no Salão Nobre da Justiça do Trabalho, do TRT da 16ª Região? O Sindicato dos Rodoviários lançou a proposta à mesa aqui do reajuste salarial em torno de 12%. Foi essa a proposta que o sindicato colocou. O que ficou definido? O Sindicato das Empresas de Transportes, eles vão analisar esse percentual e o impacto que vai ser isso para os empresários. Eles vão fazer uma simulação. E a partir dessa simulação, João Ricardo, eles vão encaminhar para a Secretaria Municipal de Transporte e também para a MOB, essa simulação que eles vão fazer em cima desses 12%. E, após isso, a MOB e a SMTT irão sentar com o corpo técnico da Secretaria e também da MOB, no sentido de ver a viabilidade do que foi colocado pelo SET e trazer uma proposta na terça-feira. Terão 2 reuniões distintas, uma reunião na segunda-feira, às 9 horas, entre a Justiça do Trabalho e o Sindicato dos Rodoviários, e o SET,
Essa reunião provavelmente vai ser a portas fechadas, e na terça-feira teremos uma nova reunião. Essa reunião estará sindicatos rodoviários, o SET, Ministério Público do Trabalho, a MOB, SMTT e a Justiça do Trabalho, que irá mediar por meio do corregedor. E nessa reunião da terça-feira, trarão propostas, a contraproposta, na verdade, porque o SET, a MOB e a SMTT, porque a proposta foi lançada e colocada na mesa pelo Sindicato dos Rodoviários, o reajuste de 12%. Há uma liminar que obriga os trabalhadores a rodarem com um percentual, né, o transporte público rodar tanto semiurbano como urbano, rodar 80% da frota. Isso corresponde ao quê? Hoje, o transporte urbano é 70%, né, que roda aqui na grande ilha de São Luís. E os outros 30% são de responsabilidade e competência do transporte do semiurbano. Então, só para os ouvintes também entenderem a dimensão desse percentual de 80%. O que o Marcelo Brito falou, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, é que agora ele vai levar essas definições à categoria e que eles têm que cumprir, né, esse percentual de 80%, ou então eles podem ser multados, né? Então, João, também nós estamos aguardando, porque quem considerar a entrevista, mais detalhes também do que ficou acordado, é o corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, desembargador Gerson de Oliveira. Ele deve também se manifestar, tendo em vista que ainda há pouco a reunião ela encerrou, né, aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Então, nós vamos ouvi-lo, porque ele falará à imprensa que se encontra aqui, mas, em resumo, foi isso que ficou definido. Sindicatos rodoviários, com sua proposta de 12%. Então, agora nós vamos ouvir o corregedor do Tribunal Regional do Trabalho, da 16ª Região, desembargador Gerson de Oliveira, ele que irá se manifestar após, né, essa reunião que ocorreu, que iniciou por volta das 15h20 aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Portanto, ele vai se manifestar. Cabe a ligação? Vamos lá ver se a gente consegue retomar aqui, que a Alessandra está nesse momento lá na Justiça do Trabalho. Vamos lá, vamos voltar. Nós remarcamos para terça-feira de manhã e precisamos de dados. Nós tivemos um bom indicativo e existia uma proposta de 12% por parte do sindicato das empresas. Aí nós chegamos a avançar em uma contraproposta feita pelo Sindicato de Trabalhadores, caindo de 16% para 12%. Me deixou muito esperançoso, porque o SET não recuou, pediu um prazo para que analisasse essa proposta de 12%, e nós vamos reunir na terça-feira de manhã, porque na segunda-feira, hoje é sexta-feira, ninguém vai trabalhar sábado e domingo. Na segunda-feira, tanto a MOB como o SET encaminhem as suas propostas para que a gente possa realmente tentar fechar um acordo, e assim ficou decidido. Bom, muito obrigado. Eu estou concedendo agora uma liminar, o SET e o trabalhadores, Sindicato de Trabalhadores, eu estou mandando retornar 80%, né, e é uma aplicação de uma multa de 70 mil diários, se caso não seja cumprido. Mas eu solicitei ao presidente do Sindicato das Empresas que se dirigisse à sua categoria e suspendesse essa greve no sábado e domingo. Nós estamos dependendo dessa resposta. Ele saiu agora para campo, para reunir a categoria, para decidir, e com certeza daqui a mais algum tempo aqui vocês terão a resposta, que vai sair no site do tribunal, e se a de imprensa vai repassar para você. Tá bom? Muito obrigado. Então, portanto, João Ricardo, a manifestação do corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, desembargador Gerson de Oliveira,
ele justamente pontuando aquilo que nós já tínhamos, né, mencionado, destrinchado, também apresentado aos ouvintes aqui em relação ao que ficou definido nessa reunião. O sindicato... Probleminha aqui, aproveitar que já está para chamar o intervalo, a gente retoma o contato com a Alessandra Rodrigues após o intervalo, mas só para confirmar, de acordo com a Justiça do Trabalho, uma liminar para que retorne a atividade à categoria 80%, né, nesse fim de semana, no caso a partir de amanhã, ou quem sabe nas próximas horas. A gente vai continuar falando sobre esse assunto já, logo após o intervalo, com a bancada e, claro, com a Alessandra Rodrigues, direto da Justiça do Trabalho. 5h15. Panorama na Mirante News FM. Vamos voltar com a Alessandra para trazer agora, né, depois das entrevistas, a explicação e saber, Alessandra, nesse momento nós não temos a certeza de que os rodoviários vão suspender a greve nesse fim de semana, não é isso? Mas há essa liminar por parte da Justiça do Trabalho. De volta. Exatamente, João Ricardo. Essa liminar, ela deve sair até o início da noite, de acordo até com o próprio Tribunal Regional do Trabalho, deve ser publicada essa liminar, o que obriga que 80% da frota aqui da Grande Ilha volte a circular na região metropolitana. Isso representa o quê? Tanto do transporte semiurbano como urbano. Hoje o semiurbano representa 30% dos coletivos que abastecem aqui a Grande Ilha de São Luís, e 70% em respeito ao transporte urbano. Então, eles vão ter que fazer a conta, o fato é que 80% terá que circular por conta dessa liminar, que deve ser publicada até o início da noite desta sexta-feira. O que ficou definido, que em relação a isso, acatar ou não, o Sindicato dos Rodoviários, até por meio da entrevista concedida pelo Marcelo Brito, ele falou que tem que ser cumprido. Agora, o papel dele será mediar e sensibilizar os trabalhadores no sentido de voltarem às atividades laborais durante o final de semana, porque a liminar referente ao final de semana, a circulação de 80% da frota, pelo menos foi o que ficou definido aqui nesta reunião no Salão Nobre da Justiça do Trabalho. Em relação à proposta que foi apresentada pelo Sindicato dos Rodoviários, é o reajuste de 12%. Esses 12% serão analisados primeiramente pelo SET, que é o Sindicato das Empresas de Transportes. Eles irão fazer aquela conta, né, no sentido de saber se é viável ou não, e vão apresentar esses dados e vão compartilhar esses dados com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e também com a MOB. A SMTT é responsável pelo transporte urbano e a MOB é responsável pelo transporte semiurbano. O que a MOB e a SMTT farão após receber esses dados? Eles vão sentar com o corpo técnico e verificar se é viável ou não, se há viabilidade no sentido do que foi colocado pelo SET. Aí, na segunda-feira, o corregedor da Justiça do Trabalho, o desembargador Gerson de Oliveira, ele irá se reunir por volta das 9 horas aqui no Salão Nobre com o Sindicato dos Rodoviários, o Sindicato Patronal. Essa reunião provavelmente é uma previsão de que seja a portas fechadas, mas a assessoria de comunicação aqui do Tribunal Regional do Trabalho disse que irá dar toda e qualquer informação à imprensa aqui do estado do Maranhão. Então teremos essa reunião com os sindicatos junto à Justiça do Trabalho na segunda-feira às 9 horas. E na terça-feira, que é um prazo aí que a Justiça do Trabalho está dando, tanto a SMTT como a MOB, de trazerem uma contraproposta diante do que foi discutido com seu corpo técnico, né? E se há ou não condições de aumentar o subsídio, um percentual, né? O aumento. O aumento do subsídio significa dizer que não vai ter um aumento tarifário e não vai diretamente para a população, mas a gente sabe que a população é que paga, né? Tanto o subsídio como também a própria passagem, né? Então, em tese, sempre é repassado, né, a população
esse aumento seja subsídio ou não. É uma questão que é de protocolagem, aquilo que a gente sempre menciona, né, quando discute essa questão da problemática do serviço público, do transporte público aqui na capital maranhense. Então, eles terão esse prazo, tanto a MOB como a SMTT e o SET, de apresentarem na reunião da terça-feira às 9 horas, em que estarão todos reunidos, Justiça do Trabalho, que irá mediar, o Ministério Público do Trabalho também estará presente, os representantes do corpo jurídico da SMTT e da MOB, do SET e também dos sindicatos rodoviários, e é nesse momento que, de fato, a população, em tese, né, espera que eles apresentem algo mais concreto, né, porque virão essas contrapropostas diante da proposta que foi apresentada pelo Sindicato dos Rodoviários, que é o reajuste de 12%. Então, em resumo, é isso que aconteceu na reunião aqui no Salão Nobre da Justiça do Trabalho, uma reunião que iniciou por volta das 15 horas e 20 minutos e encerrou por volta das 16h50, 17 horas, porque eles ainda estavam definidos em relação a essa questão das novas reuniões. Então, não tinha sido batido o martelo em relação à reunião da segunda e da terça-feira e os horários também. Estamos fazendo aquele ajuste. E agora o que está acontecendo? Eles estão assinando a ata da reunião, todas as partes envolvidas, e como o próprio desembargador, o Gerson de Oliveira, que é corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ele mencionou essa liminar obrigando 80% da frota a voltar a circular na Grande Ilha de São Luís, deve ser publicada até o início da noite desta sexta-feira. Em resumo, é isso. Ainda não se tem um indicativo de que os trabalhadores, de fato, voltarão, né, às atividades laborais. Há uma promessa, né, por parte do Sindicato dos Rodoviários, e eles pontuam, né, dizendo que a liminar tem que ser cumprida, mas eles ainda farão esse contato com os trabalhadores. Em resumo, é isso, aguardar as próximas horas e principalmente aquele posicionamento que é feito pelo próprio Sindicato dos Rodoviários no início da noite, por meio de nota ou manifestação, geralmente pelas redes sociais. Então, o fato é que, neste momento, a capital maranhense, a região metropolitana de São Luís, a Grande Ilha de São Luís, tanto Passo do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís estão sem ônibus aqui na Grande Ilha. Então, o que se tem de concreto por enquanto é isso, João, e é o resumo que nós trazemos também aqui para quem está acompanhando pelas ondas da 104,1.